Bom dia. Bom, então estamos no último vídeo da nossa playlist, que é a parte orçamentária, né? Dentro do plano plurianual e da lei orçamentária anual. Dentro desse campo, nós temos os programas que vêm, né, desde o plano plurianual, que vem surgindo, né, para o governo, né, dividir e de acordo com os programas, né, para poder fazer as distribuições, né, para poder subsidiar o orçamento que ele vem através aí do PPA, tá? E a lei orçamentária anual, que faz a estimativa, né, de receita, de arrecadação e despesas, né? Bom, então essa parte do enquadramento orçamentário, eu quero salientar que ela é muito importante para a construção da ação, né? Então nós vamos decorrer dentro de alguns programas, estaremos explicando alguns programas, algumas ações orçamentárias e a natureza de despesa, né? Então esse campo ele é destinado para a realização do enquadramento, quando você chega na última aba, orçamento. Ou seja, ele faz o enquadramento orçamentário da ação anual que nós estamos criando, no qual o usuário irá escolher o programa e a ação orçamentária e a natureza de despesa adequada. Na parte referente ao enquadramento orçamentário, será preenchido os campos pertinentes ao programa. Vou dar o zoom aqui, tá? Só um momentinho. Ó, o programa é aqui, é o primeiro, tá? O próximo é a ação orçamentária. Note que se eu não lançar o programa e a ação orçamentária, ele não deixa aparecer o campo natureza de despesa, que é aqui embaixo. Então, primeiro eu tenho que obrigatoriamente lançar o programa e a ação orçamentária. O programa, toda a ação do governo, né, de governo, ela está estruturada em programas orientados para a realização de objetivos estratégicos definidos para o período do plano plurianual, ou seja, 4 anos. Nós temos exemplos de programa que eu vou abrir aqui e ele vai nos trazer os programas orçamentários, né? Então eu tenho aqui dentro do Femeron Operações Especiais, 1015 a gestão administrativa do Poder Executivo, né? Nós temos o 1015, né, para a autarquia Gevisa, né? Nós temos o 1015, né, agora para os CETAS, né, que é o Centro de Escola Técnica, né? Então nós temos o 1015 para o Femeron, gestão administrativa. Nós temos o 2023 da Gevisa, que norteia as ações em vigilância em saúde. O 2034, né, que norteia a gestão de assistência hospitalar e ambulatorial, né, desde que envolva aquisições, né, então que faça também essa assistência. Nós temos o 249, que é o Rondônia Acolhe. Nós temos o 2069, né, que é assistência farmacêutica, né? Então nós temos aí o SEGAF, né, que pode estar utilizando o programa, né, na parte de aquisição de medicamentos, né? Nós temos o 2070, investimentos em saúde, né? 2070 do CETAS, né? 284 da gestão da política, né? Nós temos a 2105 do Femeron, que é a parte de atenção hemoterápica e hematológica, no caso, quando envolve, né, a parte de sangue, banco de sangue, né? Então nós temos aqui todos os programas, né? Educação permanente, e aqui 2189, fortalecimento das redes de atenção à saúde. Então quando nós colocamos aqui um exemplo, o 1015 da gestão administrativa, né? Aí no caso aí da secretaria, né? Que não envolve as unidades, nem as autarquias, nem as fundações, nós temos aqui o tipo. Ó. Então é gestão, manutenção, né? Serviços, né? Qual é a justificativa? Desenvolver atividades, meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais fins da unidade para a qual foi criada por lei, visando a eficiência e eficácia das políticas públicas do Poder Executivo.
né? Público-alvo, unidades orçamentárias do Poder Executivo, servidores e população em geral do Estado, né? Finalidade: promover meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade, né? Então, ou seja, o modo de execução, contratação de produtos ou serviços necessários para a manutenção da unidade, né? E a forma dela é uma forma direta, uma aplicação direta, né? Implementação. Vou fazer uma observação. Dentro de cada programa existem ações orçamentárias, né? Que é justamente esse próximo tópico, né? Então, para escolher o programa adequado, né? De forma adequada, o usuário terá que analisar a declaração da ação, ou seja, e verificar em qual programa se encaixa aquela atividade. Por exemplo, a nossa atividade aqui da ação, realizar 4 capacitações com foco no instrumento de gestão, né? Então aqui ele já nos dá um norte do que é a ação. Então, ou seja, para essa ação que estamos trabalhando, a título de exemplo, realizar 4 capacitações com foco no instrumento de gestão, usaremos o programa 1015, que é a gestão administrativa do Poder Executivo, né? Dentro desse programa 1015, nós temos aí a parte da ação orçamentária, que é esse campo aqui abaixo. Então, dentro da ação orçamentária, eu tenho manter prestadores voluntários estagiários, no caso, essa parte aqui pode haver essa ação orçamentária dentro ali do CGP, né, Coordenadoria e Gestão de Pessoas, realizar pagamentos de profissionais temporários, no caso, né, quem mexe com a folha, o FEMERON, ele realiza esses pagamentos diretamente? Não, é o CGP. Então é uma ação orçamentária voltada para a Secretaria de Estado da Saúde, né? Promover a gestão de TI, né? Então, no caso aqui entra a ação orçamentária ali para a Gisele, né? Para promover a gestão em TI dentro ali da secretaria, e ela vai promover essa gestão de TI também fazendo o seu enquadramento orçamentário para atender as unidades, fundações e autarquias, né? Assegurar a manutenção administrativa da unidade, né? O 2087, atender a servidores com auxílios, né? Formar, qualificar, treinar e capacitar recursos humanos, né? Então, assim, antigamente, ali, as ações de capacitações, elas entravam no 296, formar, qualificar, né, e capacitar, né, recursos humanos, né? Porém, a princípio, que ela considerando que é uma ação referente à realização de capacitações, a ação, né, orçamentária seria no 296, formar e qualificar. Porém, devido à descontinuidade dessa ação no orçamento da CESAL, da Secretaria, ela foi transferida para o uso dos CETAS, né? Então agora o nosso enquadramento dentro da CESAL é assegurar a manutenção administrativa da unidade. E no caso, né, o formar, qualificar, ficou ali a cargo exclusivo ali dos CETAS, né, que é a escola técnica, tá? Então agora, aqui do 287, nós vamos assegurar a manutenção administrativa da unidade, ou seja, justamente que é o que? Apoiar na gestão, né? Isso tudo faz parte da manutenção administrativa, né? Então aqui o sistema, ele dá uma atenção, ó, a ação orçamentária definida, clique no botão salvar, aqui em cima, na tela, para depois inserir as naturezas de despesas. Então vou dar o OK, né? E vou aqui agora salvar. Quando eu faço isso, ele vai me dizer que, ó, os campos do programa e ação orçamentária estão preenchidos, correto. Por isso é obrigatório incluir no mínimo uma natureza de despesa. Então vou dar o OK. E ele vai abrir agora aqui o enquadramento da natureza
de despesa. Por exemplo, eu não sei qual é a natureza. Eu posso clicar aqui no botão pesquisar natureza de despesa, né? Ele vai abrir aqui um campo para mim, onde eu tenho, né, os códigos, né? Aqui, ó, né? Aqui do ano, aqui está o ano base 2022. Eu vou pesquisar e eu vou colocar aqui o ano base 2024. Pesquiso. O ano base aqui não vai ter, né, 2024, então vou pesquisar para o que está atualizado, que é o 2023. 2023. Pesquisar. Então ele vai trazer... Não, ele não trouxe. Então o que está atualizado é o 2022, tá? Então a gente está seguindo esse, o ano base. Então ele traz aqui o ano base, o tipo da despesa, né, que é despesa, o código da despesa 319004, né, o nome da despesa ou receita, contratação por tempo determinado. E aqui ele vai dando aqui salário família, né, se eu quiser pesquisar aqui diárias, um exemplo, como a minha ação envolve realizar 4 capacitações, então pode envolver diárias. Então eu vou pesquisar aqui, então eu tenho diárias civil, né, diárias civil aqui repetindo. Nós temos diárias aqui já a nível de subelemento. Eu vou explicar aqui para vocês. Então eu tenho diárias no país dentro do estado de Rondônia. Então, ou seja, eu vou precisar realizar uma capacitação em Cacoal. Logo, eu tenho que trabalhar a nível de subelemento. Estou indicando que é dentro do estado de Rondônia, né? Diárias no país, mas fora do estado. Por exemplo, Brasília, São Paulo, Bahia. Então eu tenho que trabalhar no 1415, que é a nível de subelemento, o 15. Né? Dentro do estado é 14, então vai mudando o nível de subelemento. Diárias no exterior, ou seja, fora do Brasil, né? Na Europa, Estados Unidos. Né? Então aqui, ó, nós temos já o nível de subelemento 16, né? Que é o mesmo código, 339014, e o subelemento 16. Tá? Dentro do país é o 15, que é outros estados. E dentro de Rondônia, o 14. Né? Aqui está limitado ao estado de Rondônia. Então, eu tenho que trabalhar a nível de subelemento. Né? Então, existe diárias militar, aqui já é, no caso, a parte do secretário, né? Então já não entra aqui, mas eu preciso conhecer a natureza de despesa. Então eu vou sair, você pode entrar por essa forma, ou no menu, na parte de orçamento, eu vou dar o zoom, na parte de orçamento, você tem aqui natureza de despesas, né? Então ele vai abrir aqui o mesmo campo para você fazer a consulta, e aí você pode fazer aqui a sua pesquisa, né? Então fornecimento, ó, fornecimento. Vou dar aqui um OK. E ele vai trazer 2 tipos de fornecimento, de alimentação, né? Então olha só, eu não vou entrar aqui nessa explicação, agora nós vamos fazer o nosso enquadramento aqui. Para fazer o enquadramento, eu tenho que lembrar do meu plano de ação, que é o que? É o quanto custará, né? Então, ou seja, quanto custará dentro do 5W2H, eu já fiz todo o cálculo, então agora eu vou fazer ali o enquadramento aqui da natureza de despesa. Então, a nível de natureza de despesa, eu vou trazer para vocês aqui explicando o nível, né, de subelemento, por exemplo. Então aqui agora, ó, nós temos aqui 8 dígitos, né? Ou seja, 8 dígitos. Né? O que se refere cada dígito? Por exemplo, 33901400. Então, ou seja, o primeiro aqui, ó, é a categoria econômica. Né? O segundo número é o grupo de natureza de despesa. Né? O terceiro e o quarto é a modalidade de aplicação, que é o 90, que é o terceiro e o quarto. Né? O quinto e o sexto, que é o 14, é o elemento da despesa, né, que é o quinto e o sexto, que é o 14. O subelemento são os 2 últimos números, que é o 7º e o 8º. Então, por exemplo, a nível de subelemento, eu tenho um exemplo aqui. Por exemplo,
33.90.14 é só diárias, civil. Mas a nível de subelemento eu tenho 33.90.14, que é diárias, porém o 14, que é o subelemento, é diárias no país, dentro do estado de Rondônia. O 33.90.14, subelemento 15, é diárias no país, no Brasil, só que fora do estado de Rondônia, Brasília, São Paulo, Bahia. E o 33.90.14, né? Só que agora o 16, que é o subelemento, é diárias no exterior, quando é fora do Brasil, ok? Então agora nós vamos fazer o nosso enquadramento, trazendo aqui no campo do sistema, né? Conforme nós estamos vendo aqui, agora eu vou colocar aqui novo, né? Então aqui eu vou trazer o meu bloco de notas aqui, para nós termos aqui o parâmetro de todo o cálculo que nós fizemos, né? Então agora nós vamos trazer a parte de enquadramento de despesa aqui. Quando você abre aqui o campo novo, né? Deixa eu dar só diminuir um pouco o zoom. Então quando você abre aqui o campo novo, verdinho, ele vai te pedir para colocar o código, né? Então, como você não sabe o código, você pode pesquisar, conforme nós fizemos. Então, por exemplo, eu coloquei aqui que eu preciso fazer locação, né, de ambiente em Porto Velho e também locação de ambiente em Cacoal, né? Ou seja, total da locação, 30 mil, né? Então, ou seja, dentro da locação, eu tenho o 33.90, 39, só que aí ele vai aparecer várias opções aqui, ó. Condomínio, comissões e corretagens, serviços técnicos profissionais, direitos autorais, manutenção, armazenagem. Só que eu preciso ir a nível, né, de subelemento, né? Então, ou seja, a locação de imóveis é o 33.90.39, né? Ou seja, locação de imóveis. Aqui apareceu agora, ó, locação de imóveis. Quando você seleciona, ele abre o campo valor, né? Logo aqui eu informei que o meu gasto com o imóvel é 30 mil, né? Então 30 mil. Beleza? Quando eu coloco o valor, ele pergunta se é licitar, né? Ou seja, licitar, eu tenho várias modalidades de licitação, né? Então, com certeza, eu vou precisar licitar, né? Vou colocar aqui, licitar. Tá no meu PCA, no plano de contratação anual, né? Ou seja, não está no plano. Eu fiz, existem as modalidades de licitação, mas eu não coloquei no PCA. Então eu coloco não, né? Então, ou seja, eu poderia ter colocado no PCA? Sim, poderia. E aí, quando eu coloco sim, ele pede o código DFD, do Comprasnet, né? Então, ou seja, dentro ali do meu orçamento, do meu teto de gasto, eu coloquei que eu preciso locar esses imóveis e gerou um código de DFD 206010. Então eu vou salvar. Mas, né, eu posso colocar que não está no PCA, né? Um exemplo, eu esqueci e não coloquei, né, que estava não PCA. Então ele não precisa informar o código, né? Mas ele parte do pressuposto que ele vai entrar na licitação, né? Então você vai fazer aquele acompanhamento, né, de verificar ali na Supel como é que está o andamento dessa licitação, né, fazer a abertura do processo. Tudo isso é o seu nível de progresso, beleza? Então essa é a primeira enquadramento. Eu vou confirmar aqui, ó. Se eu não confirmar e sair da minha ação, ele não vai salvar a natureza de despesa. Então vou confirmar, ok, né? Agora eu disse que eu não iria só locar imóveis, eu disse que ia precisar de diárias, né? Então, ou seja,
tanto diárias para Porto Velho, quem vem do interior, 12 pessoas, e 8 pessoas que vêm entre do interior e capital, que vão para Cacoal, né? Ou seja, então eu preciso de diárias 27 mil. Quando eu pergunto, né, para mim mesmo, estou precisando de diárias, o que eu tenho que pensar? É dentro do estado de Rondônia? É fora do estado? É fora do Brasil? Então eu tenho que ir a nível de subelemento. Então, como nós vimos aqui, as diárias a nível de subelemento dentro do estado de Rondônia, 33,90, 14, né? 14 diárias dentro do estado. Então agora eu estou a nível de subelemento, 14. Qual o valor que eu preciso de diárias? 27 mil. Correto. Diárias, eu preciso licitar? Não, né? Ele já está dentro ali do orçamento, né? Já faz aquele reembolso, né? Desde que a gente faz a montagem do processo e de que faça a execução das diárias, então eu já estou planejando e deixando programado que eu vou precisar de diárias. Então não preciso licitar e eu vou confirmar que eu preciso das diárias e o sistema vai dizer que o registro foi inserido com sucesso. Bom, mas eu disse que também preciso de coffee break, né? Então, ou seja, de coffee break 3 dias em Cacoal, R$3.000. Coffee break 3 dias em Porto Velho, R$1.000 cada dia, R$3.000. Então, o meu total de coffee break é R$6.000, né? Então, eu vou colocar aqui o nível, né, da natureza de despesa a nível de subelemento, que é 33,90, 39, 41. Ou seja, fornecimento de alimentação é a nível de subelemento. Se eu for até o 39, ele traz a nível de elemento. Aí eu tenho contratação de serviços de pessoa jurídica, né? Nós não fazemos, né, repasses da pessoa física. Então, no caso, serviços de terceiro, pessoa jurídica, no caso, uma prestação de serviço, uma manutenção de software, né, serviço técnico profissional, né, direitos autorais, descontos financeiros concedidos, mas o meu caso aqui é coffee break, então é o 41, fornecimento de alimentação. Vou colocar o valor que é 6.000, né, que é o total, né, tanto para Cacoal quanto para Porto Velho. Eu já tenho que colocar o valor total. E agora entra aqui a questão. Preciso, né, licitar o fornecimento de licitação? Sim, preciso licitar, né? Existem várias modalidades para você contratar a empresa que vai fornecer o buffet do coffee break. Então eu preciso licitar, né? Precisa estar no PCA? Sim, porque eu vou realizar aquela aquisição. Então eu tenho que colocar PCA, sim, plano de contratação, né, plano de compras anual, né, e ele vai pedir o código do DFD, então 20, 40, 10, ou seja, né, para né, dentro do orçamento realizar o repasse do coffee break, precisa estar lá no Comprasnet, você precisa ter planejado e programado. Por acaso eu esqueci de lançar, né, no PCA. Coloquei aqui não, né? Vamos colocar aqui não. Eu posso licitar? Posso, mas não quer dizer que eu tenha ali aquela garantia, né? Pode ser que não tenha recurso. Então pode interromper o fornecimento de coffee break. Então, o ideal é que esteja no PCA. 20, 40, 10 é o código que o Comprasnet vai gerar, o DFD. Então eu vou aqui salvar, né? E agora eu fiz o enquadramento de tudo que eu preciso, né, para realizar as 4 capacitações. Então aqui no sistema, quando você faz o enquadramento, logo aqui nessa aba direita, né, superior, ele vai me dizer, olha, a sua previsão de recurso para essa ação
é 63 mil, né? É o total. Então você tem que verificar se está batendo o valor com que você foi, que você realizou ali, quanto custará. Tem que estar obrigatoriamente o valor coincidindo com a natureza de despesa, beleza? É um ponto muito importante. Qual é o tipo de recurso, né? Essa questão aqui do tipo de recurso não precisa, não deve ser selecionado. Por quê? Porque aqui dentro da priorização, a própria assessoria técnica, né, caso chegue no teto de gasto, todas as outras ações entram como recurso a captar, que vai envolver as suplementações, emendas parlamentares. Não quer dizer que não vai haver a execução da ação, mas aqui esse tipo de recurso ele é realizado pela assessoria técnica, não precisa a área selecionar, apenas verificar se o valor corresponde com o que foi enquadrado na natureza de despesa e foi dentro do quanto custará do 5W2H, que é o plano de ação, tá? Então, ou seja, para que seja realizadas 4 capacitações e não venha a ocorrer nenhum imprevisto, beleza? Feito isso, agora, né? Então, ou seja, selecionei o programa, a ação orçamentária, fiz o enquadramento da natureza de despesa corretamente, o valor está correto, está coincidindo com o que eu preciso. Aí eu vou aqui em salvar agora e fazer e terminar a ação no sistema, tá? Então, ou seja, para mim verificar essa ação, né, como que ela está cadastrada, se está correto, ou se eu precisar editar, eu vou aqui no campo, né, programação, né, PAES 2025, né, ou consulta ações 2025, que vai ter, né, ali no sistema a opção. Vou colocar a área Femeron, que eu fui no início, e a de TEC, né, diretoria técnica, e vou pesquisar. Logo, ela vai me trazer aqui a ação, né, dentro ali do plano estadual, que é o aprimoramento, o objetivo, que é qualificar, a meta, que é coordenar o processo. Então, como que eu vou fazer isso? Realizar 4 capacitações. Qual é a meta? 4, de acordo com as capacitações, unidade medida, número, né? Ou seja, aqui entra o programa, né? Ó, indicador, número de capacitações realizadas. Qual é o produto esperado? Obter a qualificação dos servidores, é o benefício. Qual é o programa? 1015. Qual é a ação da lei orçamentária? 2087. Qual é a previsão do recurso? 63 mil. E qual é os detalhes do orçamento? Que é a natureza de despesa, a nível de subelemento e os valores para cada aquisição, né, cada objetivo, né, diária, coffee break, né, locação de imóvel, né, ou seja, e aqui a área responsável, que é a de TEC, e a unidade dentro do Femeron. Então, quem irá, né, fazer o monitoramento é a área responsável, beleza? A área corresponsável não faz o monitoramento, somente a área que cadastrou a ação, beleza? Então terminamos aqui esse vídeo, era muito importante do enquadramento orçamentário. Espero que tenha sido sanado todas as dúvidas. Qualquer dúvida, estamos no WhatsApp, no grupo Elaboração da PAES 2025, e também você vai dispor do manual técnico que será disponibilizado via ofício. Desde já eu agradeço e um excelente trabalho e sucesso nas suas ações.